Claro, depois de anunciar este programa, que no fim de contas os judeus já o conheciam, sabiam isto de cor, os judeus do século I, que frequentavam a sinagoga todos os sábados, sabiam este texto de cor. E Jesus chegou a este ponto e enrolou o livro, diz o texto. Depois enrolou o livro, entregou-o ao responsável e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E começou então a dizer-lhes: e o que é que lhes diz? Esta frase: cumpriu-se hoje a passagem da Escritura que acabais de ouvir. Isto é, finalmente, tendes diante de vós um ser humano, o filho de Maria, que vós conheceis tão bem, está na sua terra, na sua aldeia. Finalmente tendes diante de vós um ser humano, despojado de todos os poderes, é só ser humano. E estão aqui, ungido, não pelos poderes. Portanto, a casa de David, que se lixe, foi-se. O templo de Jerusalém e o poder sacerdotal, que se lixe, foi-se. E o poder económico ou financeiro, que se lixe, foi-se. E até o império, que é o poder político agora, já não era a casa de David, estava subjugada. Mas é o Império Romano, que se lixe, foi-se. Porque está aqui um ser humano, que sou o filho não dos poderes, mas da Maria, da mulher, de Maria, da fragilidade, do zero à esquerda, do nada. É o ninguém, filho de ninguém. É o plenamente humano. E estou aqui a dar-vos a conhecer este projeto político de Deus. Quer dizer, nós já o conhecíamos por letra. Mas este projeto político de Deus, anunciado pelos poderes, transforma-se numa espada que nos mata. E é por isso que há bocado, numa conversa anterior, fiz referência à tal celebração na Catedral do Porto de há dias. Estamos em janeiro a gravar esta conversa, em janeiro de 2010, a comemorar os 40 anos do jornal A Voz Portucalense, e me referia que o Bispo na liturgia leu foi lido este texto e o Bispo esteve a comentá-lo, mas continua a ser o Bispo titular da Diocese, o proprietário da Diocese, continua a ser correia de transmissão da Cúria Romana, do poder central, o máximo poder monárquico do chefe, que vem do chefe de Estado do Vaticano, que é a Cúria Romana, é o seu órgão máximo no Estado do Vaticano, poder religioso e eclesiástico, cujo Deus é um ídolo puro, mas assim sem ponta de Deus, é tudo ídolo, tudo idolatria. E portanto este programa político, nestas 5 alíneas ditas, lidas, comentadas por um enviado do poder religioso e eclesiástico, neste caso, não diz nada. Quer dizer, com estas palavras só serve para nos castrar. Elas ditas, comentadas pelo representante do poder, pelo enviado do poder, de palavras libertadoras transformam-se em palavras castradoras, canonizadoras de tudo o que está aí instituído e institucionalizado, que é cativeiro, que é opressão, que é mentira, que é idolatria, que é cegueira.
que é ingenuidade, que é infantilismo, que é moralismo. Vejam. Porque só um ninguém é que pode entender, um ninguém como Jesus, é que pode entender estas palavras de Isaías, do profeta Isaías. E, portanto, antes de Jesus, nunca tinha havido assim. Estas palavras eram conhecidas por todos, mas eram lidas na sinagoga, ensinadas na sinagoga, que era o poder. O poder religioso e até poder político, dentro do país. Porque os sacerdotes também eram representantes do poder político. Não era só o rei. Poder religioso e poder político. Pronto, do ídolo. E lidas por ele, interpretadas por ele, explicadas por ele, ensinadas por ele, castravam as pessoas, as populações. Não fomentavam liberdades, autonomias, maioridade. Os seres humanos na plenitude, sujeitos, mas castravam. E é o que está a fazer. Quando o poder religioso e eclesiástico lê os textos e os comenta, e para cúmulo só eles os comentam, nas celebrações, nas chamadas liturgias, estão sempre a reforçar-se. Quer dizer, pegam nas palavras que como palavras na sua origem trazem sopro, trazem o espírito libertador e transformam aquilo em sopro, em espírito opressor, legitimador do que é abominável e intolerável, legitimador da ordem mundial, da ordem eclesiástica, do institucional religioso, que tem que ser derrubado. Tudo é idolatria. E o bispo esteve a comentar também estas palavras, mas para auto-justificar-se, para justificar o que existe na diocese, todo este poderio eclesiástico, inclusivamente os seus próprios privilégios de bispo a mandar nos outros. Ou que pensam, um bispo titular à frente de uma diocese residencial tem plenos poderes, claro, sempre subjugado, quando se mantém em ligação com o poder central. Isto é uma espécie de delegação da multinacional que está sediada em Roma. Tem plenos poderes de pôr e dispor, de nomear e de desnomear. E a quem estiver mesmo ungido pelos próprios, a quem estiver a dar sinais de que está movido por outro espírito que não o do poder religioso eclesiástico, por um espírito libertador, mais subversivo e, portanto, com muito de dissidência, na linha da dissidência de Jesus, cai logo em desgraça. E eles estão vigilantes. E, portanto, retiram-lhe logo o tapete. Retiram-lhe a capacidade de serem escutados, de serem tomados a sério. Quer dizer, lê estas palavras, não as faz suas, quer dizer, serve-se delas para se auto-justificar. O poder é assim, pega nestas palavras e ainda se auto-justifica, auto-legitima. Nem percebe, porque não tem capacidade para perceber, porque o poder é assim, não tem capacidade, só se entende a si próprio, sabe lá bem o que é a liberdade. Então, nem sequer percebe que estas palavras o derrubam. O derrubam de alto a baixo. Não fica pedra sobre pedra. É assim. Ou seres humanos ou poderes. Ou poderes humanos, ou poderes, ou seres humanos. E onde houver poder não há ser humano. Há infantis. Há súbditos. E nós temos que optar. O programa, o projeto político de Deus que Jesus nos revela e que foi o primeiro e o único, até hoje, que soube interpretar estas palavras e vivê-las e praticá-las, porque é o Filho de Maria. É o filho de ninguém. É o ninguém filho de ninguém. A fragilidade. Já perceberam.